A gente falou algumas vezes no Canelada sobre a sequência que o Corinthians vai ter. Eu não sei se está aqui, ô Caiquinho, se tiver, me fala aonde está, que o Corinthians vai ter uma sequência bizarra pela frente. Ele tem esse jogo do Estudiantes, depois ele vai ter o Goiás em casa. O Corinthians tem o Goiás em casa. Agora, é um confronto direto. O Goiás está só a 1 ponto do Corinthians. É bom a gente deixar isso claro. 1 ponto separa o Goiás do Corinthians, mas o Corinthians tem um jogo a menos contra o Grêmio na Neoquímica Arena, que é um jogo complicado. Aí depois ele tem Estudiantes fora, que é o jogo de volta, que pelo jeito que a gente vai mostrar aqui a declaração do Luxemburgo, ele vai poupar contra o Goiás. A gente não esperava. A gente falava ontem aqui, o próprio Vamp falou, cara, esse jogo do Goiás é mais importante. Muito. Porque o brasileiro é o mais importante. O brasileiro você não pode ser rebaixado. Mas o Vanderlei, a gente vai mostrar já já aqui a declaração dele, deixou claro que vai poupar no jogo contra o Goiás. Pra quê? Pra buscar a classificação pra semifinal na Sul-Americana. Aí depois tem o Palmeiras em casa, tem o Fortaleza fora, Botafogo, líder isoladíssimo, em casa, São Paulo fora, Flamengo em casa e Fluminense fora. É uma sequência de dar pesadelo no torcedor corintiano, porque você tem 2 clássicos, contra o Palmeiras na Neoquímica Arena, contra o São Paulo no Morumbi. Você tem o Botafogo, o líder do campeonato, na Neoquímica Arena. Tem o Flamengo na Neoquímica Arena, que é sempre um adversário chato, apesar da crise que vive. E tem o Fluminense fora, além do Fortaleza fora. Agora, o Vamp, você tinha dito ontem aqui pra gente, você falou, não pode poupar contra o Goiás. E eu falei, ele vai poupar contra o Goiás. Pela confiança, achar que o Goiás não vai aprontar dentro de casa. E aí, você vai ficar brabo, mas eu vou botar aqui a declaração do Vanderlei, aí você fala se você discorda e eu vou passar também pro Vander. Por quê? Porque o Vamp ontem tava falando, não pode poupar contra o Goiás. E essa declaração aí do Vanderlei deixa claro que ele vai poupar alguns jogadores. Vamos escutar o Vanderlei Luxemburgo. É bem provável que eu faça algumas mudanças, porque eu percebi que o jogo passado, para esse jogo, né, que nós ficamos fora com alguns jogadores aqui, eles entraram com saúde hoje. Eu vi o Fábio Santos hoje totalmente dentro do jogo, 90 minutos. Em momento algum eu vi ele fora do jogo. Né? É um jogador que não é mais nenhum garoto, a gente tem que preservar, né? Então, alguma coisa a gente vai fazer para o final de semana. É o que eu falei anteriormente. Hoje eu tenho o elenco todo à disposição, podendo fazer as mexidas que eu achar que entender fazer. E eles cabem a treinar e esquentar minha cabeça para poder escalar, né? Tem que ser dessa forma. Olha aí, Vamp, ele deixa claro, ele fala inclusive do Fábio Santos, que ontem a gente elogiou pra caramba, baita partida, fez o Fábio Santos ontem. Você vai ficar brabo, né? Você não pouparia contra o Goiás. Eu vou ficar brabo nada, é problema deles. Eu acho que é o seguinte... Então, eu digo ficar brabo como torcedor. Você não concordaria de poupar contra o Goiás. Fico bravo com outras coisas, Tico, deixa eu te falar. Jogou terça-noite, só vai jogar aos sábados às 21 horas. Sábado, 21 horas contra o Goiás. Né? Dá tempo hoje, ó. Tem quarta, quinta, sexta e sábado à noite. Nem à tarde é. São 4 dias. E nós estaremos aqui fazendo o jogo. Então é o seguinte... Um ou outro tiver um incômodo maior, Perna, pro senhor Vanderlei, tudo bem. E a situação que tá achatando ali, o Bahia contratou, o Goiás tava lá embaixo, já saiu. O Vasco contratou, tá longe ainda, mas contratou. Não, mas o Vasco tem um jogo a menos contra o último colocado do campeonato. O Santos tá ali a 3 pontos do Corinthians. Isso eu falo pro Corinthians e falo pro Internacional também, que tá ali, Atlético Mineiro, tá chegando. Como a gente fala que é dos últimos campeonatos de pontos corridos, talvez seja o mais difícil, por todas as condições dos 20 times que tem na primeira divisão, você só vai pegar ali, eu acho que só Goiás, Cuiabá, eu estava fazendo um cálculo, tem, que não ganhou o Campeonato Nacional. A maioria todo mundo ganhou. É Goiás, Cuiabá, América, são poucos. A maioria todo mundo ganhou o Campeonato Brasileiro. Então é um ano muito difícil assim, né? E você ficar fretando, brincando com a zona de rebaixamento, olhando, dá para jogar sim. Dá para jogar se um tiver um incômodo um ou outro. A gente sabe que o Renato Augusto, o Pedro falou, 35 anos, né? 35 anos. Tem uma condição física, a carreira dele toda sempre foi assim, né? Com limitações, com a qualidade dele muito grande, sempre problema de estar lesionado. De repente pode dar uma enxugada nele, mas não vejo. O Moscato, 17 anos. O Wildo Alberto, 21 anos. Maico, Fausto Vera, que frequenta ali, o Bidu.
É todos jogadores jovens, o Murilo na zaga, jogador novo. Não, Vamp, mas eu também discordo também dessa situação. O Wesley, tem uma galera muito Não, mas nova. o negócio é que o jogo contra o Goiás é mais importante do que o jogo contra o Estudiantes. Então, na minha opinião. Freta porque contra o você Goiás pra sai de você perto ver. da Não zona toma do ponto contra o rebaixamento. Goiás não pra ver como... Cai na ardeira de perder pro Goiás, apesar que Santos, Bahia, todo mundo joga fora, mas não sabe, mas fica tudo achatado ali, ó. Mesmo quando a gente tem um jogo a menos, é contra o Grêmio. Não é sinônimo de vitória. E nem de derrota também. Eu escalaria uma força máxima mesmo contra o Goiás. Ó, eu sei, Vamp. E a viagem pra Argentina não é nenhuma viagem pra Quito, pra pegar a LDU, ou pra Urulo. E o negócio é o La seguinte, Paz, é aqui, a ó. gente sabe que um título, é Do óbvio, lado. ele mexe com o torcedor. O Corinthians tem sim que focar também na Sul-Americana depois que saiu da Copa do Brasil. Agora, vale a gente lembrar as situações do Ceará e do Atlético Goianiense. Pega o América Mineiro. Ceará- Vê se eles não trocariam ali agora. Ceará e Atlético Goianiense foram rebaixados no ano em que foram muito bem na Sul-Americana. Ponte Não pode Preta de esquecer o brasileiro. 2012, vice da Sul-Americana. A Ponte Preta. O Jorginho, América, 2012. o América Mineiro tá aí também. O Porque, último ó, colocado eu vou 10 pontos. perguntar, se a gente perguntar pra qualquer torcedor, independente do time, você prefere o quê? Que seu time não seja campeão da Sul-Americana, mas continue na primeira divisão do Brasileiro, ou que seu time seja campeão da Sul-Americana e rebaixado? Qualquer um vai preferir que o time não seja rebaixado. Vou dar um palpite matemático aqui por conta dessa sequência que você citou, essa sequência do Corinthians. Se o Corinthians não ganhar do Goiás, há uma imensa chance dele terminar essa sequência que você lembrou aí no Z4. Porque o Corinthians vai ter no caminho 4 dos 5 primeiros. Ele vai pegar Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Pega o Fortaleza fora. Tudo jogo duro. Se ele não ganhar do Goiás, e veja, o Corinthians está só 3 pontos acima do Z4. Então, terminada essa sequência que você citou aí, se o Corinthians não ganhar do Goiás, há uma grande chance dele voltar para o Z4. É isso, Vander. É uma situação pro torcedor corintiano de dúvida. Mas se eu sou o Vanderlei Luxemburgo, eu penso igual o Vamp. É força máxima contra o Goiás e se alguém cansar, começa no banco contra o Estudiante. É a minha opinião. Eu acho o brasileiro muito mais importante que a Sul-Americana. Bom, você sabe que eu mudei um pouco o discurso, né? Porque eu achava importante a competição internacional do Corinthians. Aí, num determinado momento, ele começou, e está acontecendo hoje, flertar com a zona do rebaixamento. Então, o temor, o terror, o assustador é a proximidade com a zona do rebaixamento. Isso é inegável, a coisa vai mudando, o cenário vai mudando. O Corinthians está no lucro. Recua um pouquinho no tempo, poucas pessoas acreditavam que ele prosperasse nas competições internacionais aí, nas outras competições, além do Campeonato Brasileiro. E ele, aos trancos e barrancos, em alguns momentos até jogando bem, está vivíssimo, tá vivo aí, ganhou de um time argentino aqui em São Paulo e vai chegar com vantagem lá em Buenos Aires. O jogo será na sexta-feira, às 21h30, né? Deve ser 21h30. 21h30, sexta-feira. São 66 horas. 66 horas do jogo de sábado até o jogo da próxima terça-feira. 66 horas. O jogo em Buenos Aires. Convenhamos que não é uma viagem para Seul. Mais fácil chegar Pra em Buenos Aires, como Fortaleza. Fortaleza. Fortaleza aqui. Então, tudo bem. 3 horas. Vai de uma forma confortável para jogar lá. Então, não vai ter um desgaste incrível de aeroportos e de transferências e troca de avião, não tem nada disso. Então, são 66 horas. Vai receber muita pressão lá na Argentina, imagino, o bicho vai pegar, mas faz parte da competição. Então, eu acho que eu entendi assim, o único jogador que seguramente não está nos planos no próximo jogo é o Fábio Santos. Os outros, se tiverem condições, eu imagino que o Luxemburgo vai colocar em campo. Ele sabe que a batata está assando e ele que definiu isso, ele não pode ser tão incoerente. Que ele teme para valer a zona da confusão. E o Corinthians está bem pertinho da zona da confusão. Vai jogar em casa contra o Goiás, que não é o Barcelona do Guardiola. Mas se empatar, é pancada, sem dúvida. Então eu acho que ele já deve ter a avaliação do Fábio Santos. Lá o pessoal é competente, é bom dar uma poupada no Fábio Santos, que é importante mesmo para o Corinthians lá na Argentina. E os outros jogadores, se tiverem condições,
Vão jogar pelo menos parcialmente, o primeiro tempo, entra depois, não importa. Eu acho que na medida em que ele entende que o Campeonato Brasileiro é importante, e acho que ele acha isso hoje, vai usar a principal força na medida do possível. Esse aguenta 40 minutos, esse ganha um terço do jogo, não importa. Ele tem que jogar com essas armas. Exceção feita ao Fábio Santos, que ele fez questão de citar e já jogar a sementinha que vai colocar o sub-12. Eu não acredito. Vamos falar do Gil, pô. O Gil, que você adora, seu parça. Meu passa. Vamp, o Gil chega à posição de 5º maior artilheiro, zagueiro da história do Corinthians. Ele chegou ontem aos 18 gols em 426 jogos e igualou o Olavo, que também tem 18 gols. Lembrando que o Célio Silva, que é o 4º, tem 19. Ou seja, o Gil provavelmente vai se tornar o 4º maior zagueiro artilheiro da história do Corinthians. E o gol de ontem, Vamp, foi um golaço, cara. Não é um gol fácil. Ele pega de primeira com o peito do pé. Não é nem de lado. Não é um gol fácil de se fazer, né, velho Vamp? Não é fácil, não. Eu tô olhando o número de jogos, né? Quase 450 jogos com a camisa do Corinthians. 426 jogos. Então, tem que ter um respeito pelo cara, né? Aquele babaca lá no saguão do hotel, chamando o Gil de tá roubando, não sei o quê. Eu quero ver agora o que ele vai falar, né? Mas o Gil mantém a regularidade bem, né? Às vezes eu sempre falava assim, ó. Sempre estoura quando o ataque não faz, professor. O ataque não segura a bola, o meio campo não cria. O time é bombardeado. Sempre em algum momento um zagueiro vai falhar, o goleiro vai falhar, uma bola vai passar atravessada, o lateral faz um gol contra. Porque o meio campo e o ataque não segura. Então fica sempre sendo bombardeada a zaga do Corinthians, ou qualquer outra zaga de outro time, parece que os zagueiros é que fazem muito. Mas o Gil tá jogando bem, né? Chegou agora o Veríssimo também. O Murilo tem ali proposta para sair do Corinthians. Você tem o Caetano também, que é muito bom zagueiro. Lá atrás tá bem servido. Tá bem servido. E o Vamp lembrou, né, dessa situação, Piperno, do palhaço, que foi lá no hotel. Sempre tem um torcedor que quer agredir, né, que quer agressão verbal também, que falou que o Gil tava roubando o Corinthians. O roubando quer dizer, né, por parte do torcedor, isso aí muito torcedor fala, quando o jogador ganha um baita salário e não joga nada. E aí o cara falou pra ele lá no saguão do hotel que ele tava roubando o Corinthians. Mais um, assim como... Aí é diferente, tá? O outro do Cássio é ainda pior. Que aí é ameaça. O cara que ameaça o Cássio, que ameaça a família do Cássio, o cara que critica o Cássio sendo corintiano, ele não é corintiano de verdade. Não só pelo que ele fez pelo Corinthians, não. Pelo que ele ainda agarra no Corinthians. E aí o Gil ontem, Piperno, ele foi perguntado na coletiva de imprensa se esse gol e essa marca seriam uma resposta pro cara do saguão do hotel. E mais uma vez ele mostrou ser um cara, o Vamp, bem acima da média. Ele, não, eu quero só jogar futebol, não é resposta pra ninguém, não. Vamos ver aí a resposta do Gil, Piperno, e depois eu queria que você falasse sobre toda essa situação de cobranças exageradas de jogadores pra gente trazer aqui no Bate-Pronto. Vamos ouvir o Gil. Fica feliz pela oportunidade de estar entrando em campo e fazer o melhor. Acho que o mais importante é que a equipe venceu. Claro que nós queríamos sair com uma vantagem melhor, mas pelas circunstâncias do jogo, a equipe deles é uma equipe muito bem qualificada, então acho que isso é o mais importante. E sobre o que aconteceu no passado, eu procuro não ficar lembrando muito. Acho que o mais importante é a confiança que eu tenho nos meus companheiros, a confiança que eu tenho do professor, de poder estar entrando em campo e fazer o meu melhor. Acho que isso é o mais importante e eu penso sempre em evoluir. Eu acho que mesmo com 36 anos de idade, eu procuro todos os dias me reinventar, procuro melhorar a cada dia e continuar trabalhando. Acho que essa oportunidade o Corinthians sempre me deu, de estar podendo desempenhar o meu melhor trabalho. Então acho que isso é o mais importante. E focar nas coisas boas, né? Porque nós sabemos da nossa qualidade, do profissional que nós somos, não só eu, mas como todos dentro do Corinthians. Então acho que isso é o mais importante. Parabéns pro Gil, né, Piperno? É uma baita resposta. Eu sou um que eu falo, não é mais o mesmo zagueiro que era. Agora, ele mesmo falando que tá pensando em evoluir sempre, ainda é um bom jogador, não é um baita jogador como já foi, mas ainda é um bom zagueiro aos 36 anos e a resposta mostra uma maturidade grande desse Gil, né? A gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. O caráter do Gil e o conjunto da obra, o conjunto da carreira dele, estão assim,
Muito, mas muito acima, anos luzes acima daquele torcedor inescrupuloso, daquele cara sem caráter que foi lá falar aquele tipo de coisa. Você sabe muito bem o desprezo que eu tenho por esse tipo de torcedor. E aí de qualquer camisa, né? Pontualmente, aquele caso envolveu o Gil. O Gil é isso que você falou. Ele pode não ser o zagueiro exuberante de outros momentos que ele foi, mas ele ainda é um jogador útil. Então, quando o Corinthians pensa, por exemplo, em elenco para 2024, puxa, a temporada vai ser cumprida, então nós vamos precisar ter 4, 5 zagueiros. Eu acho que o Gil deveria ser mantido. Claro que talvez em outra situação, em outro nível salarial, tem uma série de circunstâncias que cercam isso, mas eu acho que ele ainda é um zagueiro útil. Tem bola, vai ter bola para ser titular sempre em 2024? Não sei, talvez não. Mas por que não um zagueiro para entrar lá em circunstâncias especiais? Ele teve jogos muito ruins. Mas é um salário provavelmente alto. Não, mas é isso que eu te falei. Então, assim, renegocia isso. Gil, é o seguinte, você ainda é importante para nós, mas hoje o clube está numa outra realidade e não pode pagar o que você está ganhando. Aceita? Olha, professor, não. Então, muito obrigado, né? Você é um cara de maravilhosos serviços prestados, mas então siga a vida. Ou então ele vai falar, puxa, aceito, eu gosto do Corinthians, quero seguir aqui. Então, esse tipo de, assim, realidade profissional, o jogador e também o clube tem que ter maturidade, tem que ter frieza e sensatez para encarar. Ele teve momentos ruins em 2023 e também teve alguns jogos muito importantes, especialmente nessa fase de recuperação. Então, eu tentaria manter o Gil no elenco para 2024, ganhando menos, numa outra circunstância, numa outra realidade, mas ele é, sobretudo, um cara de muito caráter e ainda é capaz de, num time que esteja bem organizado, então jogar bem. E provavelmente o Corinthians em breve vai ter que vender o Murilo, né? Então, foi o que o Vamp estava falando ontem. O Corinthians vai vender que ele teve o Murilo. proposta que o Vamp já teria vendido. O Murilo é um jogador jovem que vai ser vendido em breve. O Corinthians está numa tanga danada. Então o Corinthians vai ter que vender, enfim, daqui a pouco, não sei se agora no meio do ano, no final do ano, o Murilo, o Moscardo, o Wesley. O Pedro, que já viveu esse outro lado como dirigente, sabe que é assim. Quer dizer, não vai dar para o Corinthians manter essa galera toda, em sorte do Corinthians que conseguiu ainda revelar esses jogadores. O Corinthians tem compromissos muito urgentes, então precisa disso aí.